Bom, agora nós vamos discutir dois aspectos diferentes duas posições filosóficas diferentes a respeito da natureza do mundo. Uma delas é a perspectiva determinista, que diz que a natureza ela vai obedecer leis que são imutáveis, universais, e que vai assumir que o futuro é uma consequência direta do passado. Então, e nessa perspectiva, todos os eventos, digamos que são chamados aleatórios, são resultado da nossa ignorância. Eles não são, não, o fato de ter eventos aleatórios não ocorre devido à natureza intrínseca desses eventos, mas é simplesmente uma consequência da nossa ignorância, do fato de não ter levado em conta todos os fatores, e eu vou então, por incapacidade de representar todos os fatores, assumir que esses caras, que existe uma certa aleatoriedade que é consequência, digamos assim, da má qualidade dos meus modelos. A outra é o probabilismo, que vai admitir que o presente não é uma consequência direta do passado e que as leis da natureza elas vão apenas predizer a probabilidade de ocorrência de determinado evento. Então, na verdade, eu vivo num cosmos em que essencialmente ele não é previsível em nenhuma escala. Mas isso não quer dizer também, por outro lado, que ele seja totalmente inacessível. Eu posso prever uma série de coisas, seja através de médias, seja através do fato de que nem tudo é possível sempre. Eu tenho eventos que são possíveis em um determinado enquadramento. E caberia à ciência, então, no final do dia, de alguma maneira, atribuir probabilidades a cada um desses eventos. Obviamente, essa posição, que existe uma aleatoriedade intrínseca na natureza, é uma posição bastante desconfortável com a visão clássica do mundo, né? Porque ela contrasta com a nossa esperança de construir modelos que sejam perfeitamente acurados. Agora, por outro lado, não existe nada que garanta que todos os efeitos que a gente percebe experimentalmente possam ser eventualmente explicados por uma teoria suficientemente complexa e suficientemente detalhada. Na prática, em alguns casos, não faz muita diferença, né? Por exemplo, se eu quiser saber a posição de todas as moléculas de gás numa sala, assumindo que elas são partículas clássicas, isso é totalmente impossível de ser feito, e uma abordagem probabilística é a questão mais interessante. No nosso cotidiano, a gente sabe que existem muitos eventos que são intrinsecamente não previsíveis, né, do contexto humano. Tem uma série de coisas que não é possível, por mais que a gente conheça, prever isso. Nós vamos discutir a questão do livre-arbítrio também. No caso do livre-arbítrio, essa posição probabilista, ela de nenhuma maneira implica que eu possa necessariamente encaixar o livre-arbítrio, ou seja, não é porque o mundo não é previsível que exista uma coisa chamada nossa vontade que permite a gente escolher entre diferentes possibilidades. Que há realmente um agente externo ao mundo físico capaz de fazer escolhas. Que é, digamos assim, a nossa percepção intuitiva, né? Nós percebemos a nós mesmos como sendo agentes independentes que são capazes de executar determinadas funções. Mas isso não é diretamente relacionado com o probabilismo. O probabilismo, ele admite que simplesmente existem probabilidades associadas a cada evento, não o fato que eu possa controlar esses eventos. Então, eu admito, por exemplo, que existe uma probabilidade por unidade de tempo que uma partícula decai, mas eu não consigo controlar isso.
né? Nem está dito que alguém controla isso. É simplesmente um evento aleatório. Né? Muito pelo contrário, as evidências da mecânica quântica, da ciência moderna, como nós vamos estudar, não indicam nessa direção. Né? E nem por outro lado também o fato digamos, uma abordagem mais clássica, que seriam sistemas caóticos, em que eu tenho previsibilidade devido à ignorância, também não existe nenhuma ideia de controle. Então, o controle ele é totalmente impossível, digamos assim, pelas leis da física, e as leis da física implicitamente admitem que elas são capazes de descrever tudo. Então, um agente externo que vá tomar decisões, ele não é facilmente enquadrável nas nossas teorias físicas, pelo menos até o momento. Né? Então, nesse quadrinho que está aqui representado, né, eu tenho o tradicional, o que você quer dizer? Flutuação quântica. Não te mostrei a relação entre causa e efeito, ou seja, a criança fica desculpando que quebrou o vaso por uma mera flutuação quântica, né? Por uma mera não, por uma flutuação quântica que poderia explicar, né, o comportamento macroscópico do abajur quebrado. Tá? Essa questão ela é mais profunda do que parece ser de fato, né? Porque existem muitas discussões até hoje, né, se a consciência tem ou não tem uma relação com a natureza mais fundamental da realidade física, né? Ou seja, que não existe um elo de ligação entre as flutuações quânticas, no final das contas, e a nossa consciência. Esse ponto não é consensual. A verdade é essa, não é consensual. Por mais que algumas pessoas, entre elas eu, não goste muito dessa ideia, não, eu pessoalmente acho que não existe nenhuma evidência concreta de que o que a gente observa classicamente, o que a gente observa no nosso cotidiano possa ser diretamente ligado a estados quânticos, mas também não existe uma clareza quanto a isso. Tá? Como nós vamos estudar, a mecânica quântica é uma teoria que se propõe fundamental. Então, em tese, tudo é descrito pela mecânica quântica. Tudo. Então, qualquer efeito é um efeito quântico no final das contas. A mecânica clássica, todos os efeitos clássicos são quânticos na sua essência, porque ela é uma teoria que visa descrever o universo como um todo.